Fala pessoal, um grande abraço a você que me acompanha aqui no canal do Frossar. Hoje tem Galo, hoje tem clássico no Campeonato Brasileiro, 9h30 no Mineirão tem Cruzeiro e Atlético, jogo do retorno do Brasileirão. E se tem Galo, tem como os caras vêm aqui no canal. Meu convidado de hoje é o Samuel Venâncio, a quem eu aproveito para agradecer, porque foi um cara que me inspirou muito nessa minha aventura de sair da imprensa convencional para me aventurar na internet. Então ficou um agradecimento público aqui, já o fiz no particular, mas publicamente também é legal fazer. E antes da gente começar a trocar ideia com o Samuel, pessoal, eu queria deixar muito claro aqui que vocês já conhecem muito bem o propósito desse quadro. É um quadro voltado a entender o momento do adversário. No caso de hoje, nosso adversário é o nosso maior rival, o Cruzeiro. Então aqui é uma conversa entre dois jornalistas. Inclusive, eu sou jornalista e atleticano, mas vim da imprensa convencional, já cobri o Cruzeiro. O Samuel é jornalista e cruzeirense, mas também vem da imprensa convencional, também já cobriu o Atlético. Então não esperem nesse papo aqui um papo de torcedor, provocação. Não é a ideia. A ideia é realmente a gente ter informação do lado de lá, do lado do Cruzeiro, que é o adversário do Galo no jogo de hoje, beleza? Então, Samuel, obrigado demais pelo seu tempo, por essa moral que você sempre me deu aqui no início desse meu projeto. Já abro aqui o nosso papo te perguntando o seguinte: na sua opinião, de 2019, né, quando houve aquela crise no Cruzeiro, até hoje, é o clássico mais equilibrado, pelo menos na prévia, quando você bate o olho nos dois times? Você acha que é o clássico que dá para colocar os dois times mais em condição de igualdade desde a saída do Cruzeiro da Série A? Ou já houve algum antes desse, na sua opinião? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e por topar participar do quadro. Que isso, eu que agradeço, e a expectativa, claro, de um grande clássico hoje, com o Mineirão lotado. E antes aí de falar sobre esse duelo, te parabenizar também, porque é muito legal, viu, Frossar? E eu, na medida do possível, eu acompanho o trabalho que você faz, então é muito legal, e te sigo ali nas redes sociais e admiro, assim, a coragem. Foi um passo difícil, né, para ser tomado quando eu decidi ir para o meio digital. Imagino também você que vinha, né, trabalhando na Globo, então não deve ter sido fácil, mas o pouco que a gente conversou ali, claro, é bacana, tem espaço para todo mundo, e o trabalho que você vem fazendo é muito legal. Espero aí que o torcedor do Atlético esteja gostando, porque trabalho assim, de fazer um conteúdo no meio digital, mas um conteúdo sério, né? Por mais que a gente, como você disse, a gente é torcedor e a gente vai vibrar e a gente vai comemorar, mas tem ali a parte séria de levar informação sempre com muita responsabilidade, o que é difícil, inclusive, de achar hoje no YouTube, né? Mas te parabenizo aí, desejo sucesso e que o canal do Frossar aí possa crescer cada vez mais. Sobre este duelo, e eu acho que você tocou num ponto legal, deve ser sim o duelo desde 2019, quando teve aquele embate na Copa do Brasil, né, que foram 2 grandes jogos. O Cruzeiro teve facilidade no primeiro, mas quase tomou a virada ali no segundo, lá no Independência, e os 2 clássicos também do Campeonato Brasileiro. Então foram jogos bastante disputados, e depois disso o Cruzeiro viveu o pior momento de sua história, né? 2020, 21 teve até aquela vitória com o gol do Ayrton lá, mas totalmente inesperada. Então 2022, as últimas finais de estadual, essa até teve um equilíbrio, né? O Cruzeiro ali conseguiu igualar aquele jogo, estava vencendo no Mineirão, mas aconteceu tudo que todo mundo já acompanhou, e o Atlético foi campeão no Gigante da Pampulha. Então, agora sim, eu acho que pelos elencos montados, né, é um duelo, um embate que promete muito equilíbrio. Claro que todo clássico, se a gente for analisar, tem uma coisa ou outra, né? Às vezes um jogador ali se destaca, às vezes tem um vacilo de determinado treinador. Então, tudo acontece em clássico. Às vezes um pênalti ou um gol mal anulado. Isso faz parte do grande clássico que é Cruzeiro e Atlético, mas em termos aí de elencos montados, depois de muito tempo, com certeza vai ser assim o de maior igualdade entre as duas equipes. Eu estou com essa aí que você pontuou bem. Pelo menos na prévia, né? O que você falou, o clássico, em muitos momentos ele se iguala dentro do campo, mas antes do jogo dá pra gente apostar, via de regra, um favoritismo para um lado ou para o outro, mas nesse caso eu também concordo que é um clássico, antes da bola rolar, mais equilibrado, pelo menos no papel.
Samuel, deixa eu te perguntar, o Cruzeiro a gente sabe, né, fez grandes investimentos aí desde que o Pedrinho assumiu, e é um time hoje que você bate o olho na escalação e é um time de grandes jogadores ali, né, já consolidados no futebol nacional e até internacional em alguns casos, mas ainda assim é uma reformulação recente, né, um time montado recentemente, um time que passou por muita coisa nessa temporada. O Cruzeiro nesse momento briga por G4 no Brasileiro, é o quinto colocado. É uma colocação acima da expectativa. O torcedor do Cruzeiro, nesse momento, olha para a tabela e fala: caramba, não imaginávamos estar aqui já nesse início de remontada com o Pedrinho, ou está dentro do que você imaginava e o torcedor também, no geral, imaginava a partir do momento dos investimentos do novo dono? Cara, antes da chegada do Pedro, todo mundo trabalhava era com Cruzeiro meio de tabela. Pelo menos isso, né? Porque no ano passado, na reta final ali, foi um susto muito grande e o Cruzeiro por pouco não voltou a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Teve ali a reação com o Fernando Seabra, com o Paulo Autuori e deu tudo certo e o Cruzeiro se manteve. Mas a partir do momento em que chega o Pedro Lourenço, o Pedrinho, o que a gente imaginava? Até a janela o Cruzeiro vai precisar fazer um campeonato ali, buscar o maior número de pontos para ficar no meio da tabela, e aí com a chegada dos reforços, com o momento em que eles forem entrando no time, o Cruzeiro pode sonhar um pouco mais com uma pré-Libertadores, retornar à principal condição, a competição do continente. Só que o elenco que foi montado antes, ele começou a entregar, eu acho que acima do que ele pode entregar. Então, quando chegam os reforços e eles passam a ficar à disposição, e claro que todo mundo tem que se adaptar, né? Preparação física e etc. O Cruzeiro fez um passo importante que foi trazer essa turma antes da abertura da janela. Então, quando a janela se abriu, alguns já com condição física legal, o Cássio estava aí há muito tempo e outros foram entrando no time. Mas hoje o Cruzeiro ele pode sonhar com uma vaga direta à Copa Libertadores. Eu acho que título é muito precoce para falar, porque quem acompanha o Campeonato Brasileiro sabe que é um campeonato de regularidade, você precisa de uma sequência de vitórias, vencer grandes adversários. O Cruzeiro ainda não teve essa sequência de muitas vitórias. Até venceu o Botafogo, que naquele momento liderava, mas aí na sequência já perde o duelo direto com o Fortaleza. Então, é um time que eu acho que ainda vai oscilar na competição, mas dá para sonhar sim. Se o torcedor do Cruzeiro, se a gente saiu de uma projeção ali, permanência com meio de tabela, entre os 10 ali já está ótimo, para sonhar com uma Copa Libertadores, acho que é um avanço, mas a gente sabe, é um processo para ser construído aos poucos, né? Não dá para você chegar em uma janela, transformar um time, que isso é impossível. O próprio Atlético aí que você acompanha, né? Tudo começou ali, 2000 e foi trazendo, reformulando, sai aqui, chega a peça de qualidade, até você ter um baita elenco. Não é da noite para o dia, né? Com certeza, vale para o título lá da Libertadores de 2013, que o time foi montado aos poucos, vale para o título brasileiro também de 21, é um trabalho a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo, sem dúvida nenhuma. Pensando em Sul-Americana, o torcedor já olha para a competição e fala: opa, aqui eu acho que já dá para beliscar esse ano, ou também tem esse pé no chão? Alguns pensam em estar na final, no dia 23, lá em Assunção. A minha opinião o duelo com o Boca vai ser um duelo dificílimo. Enfrentar time argentino em qualquer ocasião é pedreira, e muita gente acaba por colocar o Boca aí, o pior Boca dos últimos anos e etc. Até acho que já teve time muito melhor. O Cruzeiro enfrentou o Boca de 2018 e era um timaço, cheio de jogador, de muita qualidade. O Atlético depois enfrentou o Boca também e tinha bons valores, né? Acho que acabou eliminando o Boca nos pênaltis, né? Aquela confusão do Pavon e etc. Então, hoje, o Boca, ele é o atual vice-campeão da Copa Libertadores, né? Foi aos trancos e barrancos, quando a turma acordou, o Boca estava levando o jogo com o Fluminense para as penalidades. E aí aparece aquele John Kennedy fazendo aquele golaço no jogo no Maracanã. Então, é um time que sabe jogar muito bem a competição, passou aí do Del Valle, tomando uma pressão absurda lá em Quito, no estádio do Del Valle, e quando vai para a Bombonera e faz 1-0, tem um jogador expulso, faltavam uns 35 minutos, acabou o jogo.
eles furam a bola de um jeito impressionante. Então, é catimba. Eu particularmente, detesto enfrentar a Argentina em qualquer ocasião. Véio. E o Cruzeiro tem um tabu para ser quebrado de, em duelos contra argentinos, ter muita dificuldade. Há muito tempo não eliminam o argentino. Então, acho que vai ser difícil o duelo com o Boca. Agora, se você se classificar, o cenário ele se abre porque você pega muita moral para ir adiante na competição. Sem dúvida nenhuma. Você está indo para a Argentina também, com certeza. Vai que dia? Vamos nos encontrar lá. Segunda-feira já estou embarcando lá. Eu estou indo no domingo, porque o jogo do Atlético é terça, né? O Cruzeiro joga na quinta, não é isso? É quinta-feira o jogo? Joga na quinta-feira, 9h30, Bomboneira. Cuidado Perfeito. Lá com no Evo Gasômetro. Eu sei que você tem uma história lá, né? É uma história cabulosa. Eu tô ligado. Assalto à mão armada, 2 caras. Tá maluco. Lá já sei que é muito perigoso, mas já fiz uma operação de segurança aqui para não correr tanto perigo lá. Taxista brasileiro, tudo combinadinho para tentar fugir desse BO aí. Vamos lá, Samuel. Agora falando um pouco mais. Pedir para te deixar na porta de entrada, viu? Exato. Eu descia um pouco antes, no meio da torcida de São Lourenço, e na hora que eu acordei já tava com a arma na cabeça. Né? Tá maluco. Não, vou bem cedo e já descer do carro direto na entrada para evitar esse tipo de problema. Pausa rapidinha na resenha com o Samuel Venâncio para a gente falar dos parceiraços aqui do canal do Frossar. Pedir a moral de sempre. Primeiro, se você ainda não fez o cadastro na KTO, faça utilizando o cupom Frossar, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade, consulte o regulamento para entender certinho como funciona. E lembrando que é só para maiores de 18 anos. Quem sabe você já não começa a apostar aí no clássico, seja pé quente, por favor, e continue aí apostando, se divertindo na KTO. Se divertindo, né? Para ficar milionário com aposta esportiva, não. Beleza? Recado também da Confiax, que está com uma campanha para lá de especial para esse mês de agosto. Estamos falando da campanha Acelera Consórcio, que funciona da seguinte forma. Você que está aí para fazer o seu consórcio da sua casa própria, do seu carro, do seu veículo pesado, tem para caminhão também, você vai pagar apenas 50% da mensalidade, 50% da parcela até a contemplação. É isso mesmo, até ser contemplado, você paga só a metade da mensalidade. Estamos falando de um consórcio sem entrada, sem juros, sem burocracia. Você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax. O QR Code está aí na tela. Então entre em contato e tire logo esse sonho seu aí do papel. Combinado? Bora voltar para a resenha com o Samuel. Vamos lá, agora voltando a falar assim do Cruzeiro e mais do time mesmo, para a gente projetar o clássico. Esse trabalho do Seabra, para quem vê de fora, sem tanto conhecimento do dia a dia, é um trabalho impactante, assim, né? O Fernando Seabra não é um cara que tem um grande currículo no futebol brasileiro, em grandes clubes, talvez não, certamente é o trabalho mais importante da carreira dele até aqui, e é um time que vem, especialmente em casa, regulando muito, né? O Cruzeiro não perdeu no Mineirão ainda no Campeonato Brasileiro, acho que ganhou todas, né? Acho que nem empatou, né? Sim, 100%. 7 jogos. Perfeito. Por onde passa, assim, essa solidez do time do Seabra? O que você acha que são os principais destaques do time dele? E um pouco de prós e contras, assim, o que o torcedor ainda aponta como um problema e o que você acha que são os principais pontos positivos do time do Seabra para estar nessa quinta posição nesse momento do Brasileiro? É um time muito forte, como você disse, em casa, né? E adquiriu essa força com o passar da competição. O Cruzeiro faz bons jogos atuando no Mineirão, fez um bom jogo atuando no Independência, que foi contra o Red Bull Bragantino, e aí veio esse capítulo à parte, que é o jogo do Fortaleza, né? Você joga em casa, mas fora de casa ao mesmo tempo, então com um gramado totalmente diferente. Então tem a atmosfera da torcida, que vai lotar o estádio, o gramado em perfeitas condições do Mineirão, e é um Cruzeiro que ele costuma tentar sufocar o adversário. É uma característica do time do Fernando Seabra, e agora tendo mais peças de qualidade, né? Ele tem mantido o Lucas Romero ali como um primeiro volante, e faz 2 volantes meias um pouco à frente, aí tem o Barreal pela esquerda, o Matheus Henrique agora, que é um grande jogador, mais pela direita, tem jogado até numa espécie de losango ali, né, com o Matheus Pereira mais à frente, não chega a ser um falso 9, com 2 atacantes, o Lautaro Dias e o Caio Jorge. Em relação àquele primeiro turno, inclusive, é um time que se transformou, né, porque o Cruzeiro naquele jogo lá na Arena, ele tinha Machado, Lucas Silva e Ramiro. Machado não está mais, Lucas e Ramiro estão reservas, que formavam ali a trinca do meio, né? Naquela ocasião ali, ele teve o Rafa Silva, se não me engano, o Arthur Gomes e o próprio Matheus Pereira. Então, o Cruzeiro mudou bem,
Se tiver o William, realmente é um ponto importante ali na direita, porque a qualidade ela cai muito quando não joga o William. Agora, tem um baita desfalque que dá uma segurança para o Cruzeiro, que é o João Marcelo, suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. Tem uma certa solidez defensiva em casa. O Cruzeiro, neste campeonato, o maior problema para não estar naquela condição que você tinha perguntado sobre brigar por título, é que o Cruzeiro ele não é constante fora de casa. Então, teve muita dificuldade, tem muita dificuldade para jogar fora de casa. Agora, em casa, é um time que costuma se impor, tenta marcar pressão no campo do adversário, deixar o adversário o mais desconfortável possível no jogo, mesmo sabendo que quando enfrenta equipes de muita qualidade, o Cruzeiro tenta se impor, mesmo diante desse cenário. Excelente. Você falou já rapidamente aí dos desfalques e da base do time, essa trinca de meio. Só passa pra gente, pro torcedor do Atlético que não acompanha tanto, provável Cruzeiro, então, na ausência do João Marcelo, que pra mim, dos jogos do Cruzeiro que eu vi, é o melhor zagueiro do time, assim. Eu acho o João Marcelo muito bom zagueiro, realmente. Na ausência dele, quem joga, e do goleiro ao atacante mesmo, provável Cruzeiro pro Clássico. Pois é, sem o João Marcelo, deve jogar o Vidalba, o argentino, que até me surpreendeu, e é um jogador que o Milito conhece muito bem, né? Ele não conhece tanto ele como um zagueiro mesmo. Acho que ele fez pouquíssimas vezes assim no Argentinos, que ele jogava até zagueiro numa linha de 3, né? Por ser lateral de origem. Então, não tem muita estatura, mas é um jogador que compensa no posicionamento, na inteligência, para sair jogando também. Deve estar junto com o Zé Ivaldo. Se o William jogar, o William, Cássio, William, Zé Ivaldo, Vidalba, aí o Marlon vem sendo titular, mas ali o Kaique também, quando joga, dá conta do recado. Vamos, a princípio, de Marlon. No meu campo, se não tiver nenhuma surpresa, né? Lucas Romero, Matheus Henrique Barreal, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. Deve ser esse o provável Cruzeiro, ou pelo menos é o provável Cruzeiro para o duelo desta noite. O Seabra, ele gosta de levar ali até uma última conversa, pré-eleção na toca, mostrar vídeo, para pensar aí na melhor formação, mas é esse o Cruzeiro, que deve ter algumas outras novidades aí em termos de banco, ou uma novidade, que é o retorno do Rafa Silva, um atacante que estava há muito tempo aí parado por causa de uma lesão muscular. Você falou se o William jogar, ele é dúvida por quê? É uma pancada? Ele reclamou de um incômodo no joelho. Ele treinou normalmente, né, depois disso, mas lá em Cariacica ele teve que sair, até pelos relatos de um campo muito pesado, então isso deixou muita gente preocupada, né? Porque campo pesado é sinônimo de lesão para muito atleta, e o William, pelo histórico que ele tem, ele sempre faz recuperação, sempre na toca, todo dia praticamente. Então, um cuidado mais especial com ele, mas como treinou aí nos últimos dias, não deve ser problema, porque aí, se ele não jogar, aí é preocupação para o cruzeirense em dobro. Coincidência, então, porque do lado do Atlético também tem um lateral que também tem histórico de lesão no joelho grave, que também sentiu o joelho no último jogo, foi o Arana, que também precisou sair do jogo, mas a princípio também vai para o Clássico, então tem um de cada lado, e curiosamente os jogadores que se batem ali, né? O lateral esquerdo de um lado, o lateral direito do outro, mas vamos ver se... Tomara que os dois estejam em campo para aumentar o nível técnico do Clássico como um todo. Samuel, eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque... Houve aquele áudio vazado ali do Pedrinho, né, que repercutiu bastante, dele falando que pediu para o Seabra escalar fulano, ciclano, as contratações ali, mas a gente sabe como conhece futebol, eu já estou há algum tempo nesse mercado, você há mais tempo que eu, um pouquinho, quando a fase está boa, meu amigo, aí passa batida, tranquilo, o pessoal leva numa boa. Como que repercutiu esse áudio e se você acha realmente que se a fase fosse um pouquinho pior, a repercussão daquilo ali seria maior, porque não deixa de ser o dono do clube falando, claro, para amigos, vazou, não falou publicamente, mas vazou, que pediu a escalação de A ou B, né? E em tese não é algo que se aceita tão naturalmente assim. Então, o Pedro, ele até se desculpou com todo mundo, né, no dia seguinte, lá na toca, vendo que errou, porque é uma situação que a gente sabe que o que acontece no futebol é uma diretoria faz reunião com a comissão técnica, pontos são colocados, mas não uma interferência numa escalação. E isso, eu acho que não aconteceu. E você vai contar num áudio ali, vai contar para um amigo e tenta... tipo aquela... Às vezes você está querendo contar uma coisa, você dá uma leve aumentada, né? Historinha de pescador, né? Para te dar uma valorizada, né?
poxa, fui jogar uma pelada, cara, quando você saiu lá eu virei um fenômeno, véio. Saí fazendo gol de tudo quanto é jeito, e quando a pessoa estava lá, viu que você estava mais ou menos, né, nota 5 na pelada. Mas até porque, o Frossá, se acontece uma coisa dessa, eu acho que o técnico é o primeiro no momento em que teve a conversa, após a conversa, o primeiro passo é sair. Porque se acontecer uma vez, ele sabe que vai acontecer toda vez, véio. Querendo ou não, isso aí é inadmissível acontecer no futebol. Você pode... Seabra, quais são os seus planos aí? A gente foi ao mercado, fez as contratações e tal. Não, aos poucos eles vão entrando, para esse jogo já vai entrar fulano. Ah, não, isso aí, porque aí... Então, essa conversa pode ter, e todo mundo sabe que isso acontece no futebol. Agora, interferência direta, se acontecer, o técnico que aceitar, com todo respeito, ele é muito idiota. Então... o Seabra teve uma conversa com os jogadores falando sobre a autonomia que ele tem de escalar quem ele acha, e naquele momento ali era natural, né? As mudanças eram naturais, essas mudanças, e o torcedor, ele levou até numa boa, né? Mas claro, a fase e tudo ajuda, mas eu vi muita gente repercutindo no sentido disso aí, em hipótese alguma, tem que acontecer em um time de futebol, porque é ruim para todo mundo, né? É ruim para a comissão técnica, é ruim para quem está jogando. Imagina o cara achando que está titular por mérito dele e é porque alguém quer. O outro que saiu, saiu porque uma pessoa não quer e não por deficiência. Você expõe departamento de futebol inteiro, né? Expõe todo mundo. Então, isso aí foi um vacilo. Um amigo da onça também, né? Meu Deus, totalmente. Tá louco, uma coisa particular dessa e a pessoa sapecar aí para grupo, mas a gente sabe que acontece isso tudo aí nessas redes sociais que estão cada vez mais malucas, mas foi um processo superado, e ele até falou, né, que o Seabra recebeu aumento e tal. É um técnico que os jogadores gostam muito, né? Não é... Também não acho que jogador tem que escolher treinador, né? Porque isso acontece aí no futebol brasileiro, né? Mas os caras se darem bem com a comissão técnica é fundamental para que um projeto no futebol ele dê certo, né? Meio caminho andado, com certeza. E o Fernando Seabra sempre me pareceu um cara muito profissional, assim, muito sério. E realmente, Sim. quando eu vi essa história, eu falei, cara, se isso aí proceder, ele vai ser o primeiro a levantar a mão e falar, isso aqui eu não aceito. Exato. É o início da minha carreira, mas isso aqui é inadmissível, eu vou buscar oportunidade em outro lugar, porque quem manda no time sou eu, né? Quem manda no clube é ele, mas quem manda no time sou eu, e assim que tem que ser realmente, num time minimamente organizado. Mas se ele sair hoje, amanhã ele tá tem com mercado. 5 propostas aí para ganhar muito mais, inclusive. Com certeza, tem mercado pelo trabalho legal que vem fazendo. Eu queria fazer uma pergunta assim agora em relação à SAF do Cruzeiro, porque é uma similaridade que existe no sentido de é um torcedor que tem muito dinheiro, um torcedor empresário que assume o clube e que de fato coloca muito dinheiro no clube nesse primeiro momento para elevar o patamar técnico. Eu digo similaridade porque isso aconteceu com o Atlético no primeiro momento, quando entraram ali naquela fase os mecenas, não eram donos do clube ainda, mas entraram como mecenas, apoiadores ali, injetaram de fato dinheiro para montar o time que de fato colheu títulos depois. Mas pensando no histórico do Cruzeiro, um time que a gente sabe que chegou numa crise, você mesmo disse, a pior da história do clube, muito por um gasto completamente, assim, sem o mínimo de coerência, sem o mínimo de concentração. Não só gasto, né? Não só gasto, exatamente. Outros absurdos aconteceram, mas assim, deu para ver que estava gastando um dinheiro que não tinha. É claro que agora o modelo é outro, é uma empresa, o clube tem um dono, mas existe pelo menos uma parcela da torcida que tem um temor de que algo parecido, não igual, porque igual é impossível, né? Como você disse, não foi só gastar o que não tem, foram coisas muito mais graves. Mas existe um temor de que algo parecido aconteça, pô, a gente está gastando um dinheiro muito além e essa conta pode chegar na frente, ou você acha que é uma situação incomparável em todos os aspectos? Não, acho que não dá para comparar, porque o Cruzeiro hoje ele tem uma dívida importante, mas totalmente controlada, a maior parte dela na RJ, né, na recuperação judicial, que foi um passo importante. Eu vejo muito torcedor falando sobre o Ronaldo isso, o Ronaldo aquilo. Acho que aquele primeiro momento do Ronaldo foi muito importante para dar uma limpa. O Cruzeiro vinha com uma estrutura viciada, de pessoas ali no entorno que não, essas pessoas não podiam continuar à frente de qualquer projeto, né? Então, isso foi possível porque chegou um gestor totalmente independente, né? O próprio Pedro, se ele assume naquela época,
não ia conseguir recuperação judicial. Como é que você ia conseguir recuperação judicial se você está contratando jogador e gastando muito? Então, e todo mundo sabendo que tem aquele CPF ali por trás da SAF, né, da Sociedade Anônima do Futebol. Que é o que acontece então, no Atlético, inclusive, né? Não consegue, nem pensou em recuperação judicial, porque está tudo garantido pelos CPFs que estão por trás. Nenhum credor vai aceitar, né? Exatamente. Exatamente. Aí vem questão de patrimônio, né? E tudo. E o Cruzeiro estava com as tocas, sem documentação, tudo avacalhado, né? Então o Ronaldo chega e faz esse processo ali inicial, muito importante, só que chegou no ponto que não dava mais para continuar, né? Precisava de aporte, porque a gente sabe que futebol é muito difícil. Até você se tornar sustentável, você tem que passar por muitas etapas. Você pode até se tornar com o projeto que o Ronaldo queria, mas você ia correr risco várias vezes. O próprio Flamengo, quantas vezes o Flamengo ficou brigando para não cair? Teve até o caso lá da Portuguesa, né? Aí depois você conquistou um patamar que como diz o Bruno Henrique, é outro patamar realmente, que está o Flamengo. Então, você poderia passar por esse processo. Agora, o entendimento do Pedro é queimar algumas etapas e com dinheiro, que ele tem muito, e apostando nisso porque, Frossá, eu gosto de falar o seguinte, você faz investimento, o resultado esportivo ele caminha daquela mesma forma. Então, se você fizer um trabalho correto, você vai faturar muito. Você está hoje numa Copa Libertadores, o sócio, o Pedro já praticamente dobrou o número de sócio. É estádio lotado, Copa Libertadores pagando uma fortuna. Então, se você estiver ali sempre, chegando em mata-mata de Copa Libertadores, claro, não é só disputar e sair na fase de grupos, mas é estádio cheio, é sócio arrebentando. Então, isso tudo é importante. O investimento que você vai fazer, o retorno vai vir. Claro que não vai ser da noite para o dia, né? Mas hoje o cenário é bem diferente e tem um dono que ele é apaixonado pelo Cruzeiro, né? Então, quando ele fala que comprou por paixão e não por negócio, por mais que ele não vai sair toda a janela colocando um monte de dinheiro, mas nessa primeira parte aí ele sabe que ele vai precisar gastar um pouco mais até que as coisas voltem ao seu devido lugar. Eu sempre falo isso aqui pro lado do Atlético também, que a planilha é importante, mas em determinados momentos você tem que abrir mão dela, né? Agora, por exemplo, qualquer pessoa que entende minimamente de bola via que o time do Milito precisava de um camisa 9. Ah, mas não tem mais dinheiro para contratar nessa janela. Beleza, então não contrata e aumenta muito a sua chance de ser eliminado nas competições, ou contrata saindo um pouquinho do orçamento, porque não foi uma contratação caríssima também, o jogador que estava no Cuiabá, né, com todo respeito, e aumenta a chance de passar de fase, e naturalmente trazer mais dinheiro que vai pagar a contratação, inclusive. Então, é claro que é importante planejamento financeiro, mas em alguns momentos, para ser competitivo, você precisa de algumas concessões. Estamos de acordo nisso também. Você falou sobre o time do Cruzeiro para esse clássico ser muito diferente, e é de fato, inclusive na escalação do time do primeiro turno e também do time da final do Mineiro, né? Daquele jogo no Mineirão da finalíssima. Mas foi um jogo que o Cruzeiro, de toda forma, saiu na frente, jogava em casa com a sua torcida, como é o cenário do jogo de hoje também, e acabou tomando a virada. O que você acha que foram lições tiradas daquele clássico para que não aconteçam de novo para o lado do Cruzeiro, claro, para o jogo de hoje à noite? Ou se realmente apenas o fato de ser outro time já não gera essa preocupação? Eu acho que outro time, o que o Seabra tem que tirar de lição é o primeiro clássico dele, né? Que foi o da Arena e que foi um 3-0 ali no primeiro tempo, construído com uma facilidade absurda, e que todo mundo imaginava ali que fosse ser uma goleada histórica, né? E aí no segundo tempo ele faz algumas alterações ali, consegue dar uma controlada no jogo, o Atlético também diminuiu o ritmo. Agora, esse da final do Mineiro, que era o Nico, né? Veio uma mudança por parte do Nico em que se eu tivesse no lugar do Milito ali, eu ia falar, poxa, esse cara aí tá morrendo de medo de perder esse jogo. Ganhando de 1-0, melhor na partida, criando mais depois de fazer 1-0, um atleta dele de meio campo, meio atacante machuca, ele vai colocar um zagueiro. Aí é pedir para chamar um time da qualidade do Atlético para cima, e o resto que aconteceu foi só ocasião, né, de tudo, que você está com um time montado, bem postado, você altera a formação, não é uma simples alteração, né? Você passa a jogar numa linha de 3, o lateral já vira ala, o zagueiro que está pela esquerda tem que ir um pouco mais para a esquerda, o que está pela direita mais pela direita. Então, ele mudou tudo ali. Véio. Foi uma coisa assim inacreditável que aconteceu naquele dia e que acabou com a demissão dele, né? Não que o Atlético podia empatar e virar o jogo, mas
ali a substituição, ela foi favorável, tanto que acho que o Milito chegou a estar sem zagueiro um determinado momento, não chegou? Ficou com um zagueiro em campo. Um só, né? Aí depois ele coloca mais 2, né? Aí já... O lateral direito era o Scarpa, ele realmente colocou o time totalmente para frente e deu certo, mas muito em função do que você falou, né? O Cruzeiro chamou o Atlético, eu estava trabalhando nesse jogo ainda pela Globo e foi muito claro isso, a mudança ali, o Milito já deu para ver ele olhando para o outro lado, então beleza, então já que vocês vão fazer isso aí, eu vou ter que botar meu time para frente, porque ele precisava de gols, você estava perdendo o jogo, realmente foi claro. Exatamente, então são lições de clássico, né? Clássico, qualquer detalhe que você entra desligado. Foi o que o Cruzeiro entrou lá na Arena. Quando acordou, já estava, acho que 2-0, né? Então, qualquer bobeira. Um deixou para marcar aqui, deixou passar nas costas e não acompanhou, isso vira gol e assim acontece em clássico. Então, o que dá para tirar de lição por parte do Seabra é atenção total. Clássico é um jogo, jogo grande, né? A gente gosta de falar isso. E não só, além de jogo grande, é jogo de estar ligado o tempo inteiro, porque qualquer vacilo é fatal. Perfeito. Já caminhando para o final do nosso papo, últimas perguntinhas aqui, queria te perguntar como que você projeta esse duelo tático, assim, é claro que você observa muito mais o time do Cruzeiro, eu muito mais o time do Atlético, mas dentro do que você já viu, do time do Milito, como que você imagina que vai acontecer? Porque você falou, o Cruzeiro é um time que, especialmente jogando em casa, tenta pressionar o adversário, marca a saída de bola, marca em cima, o Atlético também tem essa característica em vários momentos, aliás, os pontos fracos do time do Milito até aqui, né, tem sido justamente a transição defensiva, em alguns momentos perde uma bola no meio e está desorganizado atrás, mas é um time com muito volume, marca em cima, o time do Seabra também. Como que você imagina que vai ser esse duelo estratégico dos dois treinadores no Mineirão? Pois é, primeiro que eu acho que vai ser um bom duelo no meio, né? Com ótimos jogadores ali disputando esse espaço. E talvez o que eu vi de alguns jogos aí do Atlético é uma linha mais alta, né? Quem veio aí com linha mais alta foi o Red Bull Bragantino, que impôs dificuldade ao Cruzeiro também, mas quando o Cruzeiro conseguia sair, ele saía sempre com muito perigo ao adversário. Então, é um ponto que o Cruzeiro pode explorar e, claro, a partir do momento em que você consegue sair lá de trás com uma construção legal. O João Marcelo tem muito essa qualidade. O Vidalba tem também, mas o João é um zagueiro que ele toca e vira opção para jogar com os volantes, com os laterais. Isso vai ser uma ausência sentida pelo Cruzeiro. Agora, com esses jogadores que o Cruzeiro tem no meio-campo, a tendência é de conseguir construir mais, mesmo em meio a uma pressão. Todo mundo viu aí o gol que o Cruzeiro fez contra o Botafogo, que foi uma construção lá de trás muito bem feita. Agora, um desafio também é o jogo do Cássio com os pés, né? O Cruzeiro não usa tanto assim, mas em momentos em que é pressionado, acaba utilizando o Cássio ali com os pés, e aí ele nunca teve essa facilidade, por exemplo, como tem o Everson, né, que sabe jogar muito bem com os pés para ajudar ali a defesa a sair de momentos de pressão. Mas eu tô curioso para ver esse duelo, viu? Porque quando os dois times querem jogar assim, a tendência é muito legal, né? A gente viu muito clássico aí, o Cruzeiro até vencendo, mas era o time do Mano, né? Então, bloco baixo, defendendo, saindo com perigo porque tinha jogador de qualidade, mas agora, depois de muito tempo aí, acho que será um grande clássico nesse embate aí das duas equipes. Você acha que muda muito a forma do Cruzeiro jogar, especialmente defensivamente, caso o Atlético entre com o Daverson? Porque o Hulk tá fora, lesionado, a dúvida é Daverson ou Vargas ali, né? O Paulinho conseguiu o efeito suspensivo e vai para o jogo. São jogadores muito diferentes, o Vargas muito mais de movimentação, o Daverson mais um 9. Você acha o que isso pode impactar na postura defensiva do Cruzeiro? O Daverson, ele tem uma característica importante que é bom no jogo aéreo, né? O Cruzeiro tem tido uma certa dificuldade nesse jogo aéreo, nos últimos jogos até melhorou, porque tendo o Caio Jorge ali numa bola parada, num escanteio, ele volta para ajudar, mas é um ponto que o Seabra tem tocado nisso no dia a dia, no treinamento. É um atacante que o Vargas, eu vejo essa movimentação sendo um dificultador para zagueiro, né? Se eu fosse zagueiro, eu ia detestar esse tipo de atacante, tipo Paulinho, o cara não para ali no lugar, sabe? O cara tá mexendo o tempo inteiro e você tem que ficar ligado o tempo inteiro. E o Daverson já é esse mais centroavante, né? Mas quando ela chega no jogo aéreo, principalmente, o Cruzeiro levou um gol dele contra o Cuiabá, né? Lá em Sete Lagoas.
nessa presença diária que ele tem. Então, eu acho que os dois, eles têm que ter uma atenção especial, o Vargas por essa movimentação o tempo inteiro, e o Davidson por ser esse centroavante de um bom jogo aéreo. Então, acho que o pessoal está estudando aí as duas possibilidades, né? Perfeito, excelente. Eu falei aqui Davidson e Vargas, tem o Cadu também como opção, que é um jogador que o Milito até gosta, mas eu acho improvável e sou contra, assim, sinceramente, num jogo desse tamanho, entrar com um garoto da base, que tá ainda crescendo, acostumando a jogo desse tamanho, para mim é Vargas ou Davidson mesmo, e eu já entraria com o Davidson, assim, deixando meu pitaquinho de opinião aqui para esse clássico. Samuca, pra gente fechar, você é parceiro da KTO, eu também. Eu queria te perguntar se você vai fazer alguma fezinha para o jogo e se sim, qual seu palpite aí para o jogo. E aí pode ser algum palpite de aposta mesmo, mais de tantos gols, ambos marcam, ou o placar mesmo, como você quiser, fica à vontade. Cara, eu fiz lá, o nosso Rafa Bruno me pediu para gravar, né? Eu até gravei lá. Eu gravei também. Tá lá nas redes da KTO. Mas a gente fez na Samuca TV. E toda véspera de jogo a gente faz. Então, deixa eu até lembrar aqui. Acho que a gente colocou vitória do Cruzeiro, aí mais de 1,5 gols na partida, ou seja, se for mais de 1 gol, 2-0, 2-1, teria que ser. A gente colocou menos de 6 cartões e meio. E só sei que a gente colocou uma odd lá para ficar gigantesca, né? Foi uma coisa absurda. Colocamos gol do Matheus Pereira, a odd ficou altíssima. Aquela aposta formada ali, né? Construída ali. Sim, criar aposta. Criar aposta. Eu não fiz a minha ainda não, mas no videozinho para KTO eu arrisquei um 3-1 pro Galo ali para repetir o placar da final do Mineiro. Tomara que eu acerte, mas vamos ver o que vai dar no jogo. Samuel, obrigado demais. Pelo amor de Deus. Tá muito. Mas tem que ser otimista. Tem que ser otimista. Nos jogos que eu fui muito dosado, até que perdeu, empatou. Nos jogos que eu joguei para cima, deu certo. Então vou continuar jogando para cima aqui. Meu velho, te agradecer 1000 vezes, mais uma vez. Dizer que você é realmente uma referência nesse trabalho de jornalismo sério, né? Porque a gente não abre mão da profissão nesse ambiente de internet. O Samuel realmente foi uma inspiração e um cara que eu olhei para o outro lado e falei, caramba, tem conteúdo decente na internet, sério, jornalístico, e dá para fazer, porque eu acho que do lado do Galo aqui existe esse espaço para ser ocupado. Então, agradecimento mais uma vez por tudo que você me ajudou nesse processo e pelo seu tempo também nesse vídeo. E para deixar o recado para vocês aí, pessoal, tá vendo? É possível, a gente conversou meia hora aqui de clássico, atleticano e cruzeirense, na boa, tranquilo, sem provocar ninguém, cada um falando do seu lado, tá tudo certo. Que seja assim também, é claro que no torcedor tá tudo certo de zoar, provocar o rival, mas sem violência, sem brigar, sem agredir, sem errar a mão. É só um jogo de futebol muito importante para todos nós, para mim, para o Samuel, para você que está assistindo, mas no outro dia a vida continua, beleza? Tamo junto, Samuca, obrigado mesmo. É isso, sucesso aí para você, um abração aí para todos os seus inscritos, para a turma que acompanhar aí. É bacana, ô Frossá, porque, tipo, todo mundo sabe que eu sou cruzeirense, né? Então, às vezes ali nas redes sociais tem uma provocação ou outra, mas muita gente, por exemplo, quando eu vou lá fazer o clássico na arena, né? E o pessoal respeita porque, tipo, vai sair gol ali, eu vou comemorar, mas eu comemoro com a minha tela aqui, sabe? Eu até afasto para pessoa não achar que é uma provocação, porque isso aí eu acho que não leva ninguém a nada, né? Você pode comemorar o seu gol ali, quem tá nesse jornalismo agora segmentado, né? Você, quando estiver em outro lugar, vai comemorar, mas sempre com respeito, e acho que a maioria aí entende, respeita, porque também nunca vai achar nada minha aí faltando com respeito, porque isso aí nunca fez parte do meu trabalho, e como você disse, né? Quando a gente não estava aí no meio, cobrindo os dois clubes, sempre uma relação de muito respeito. Então, é legal isso e saber que o pessoal aí às vezes acompanha. É claro que uma zoeirinha ou outra vai acontecer, mas aí eu levo na boa, e um abração para todo mundo aí. O principal, né, que seja um grande clássico nesta noite no Mineirão, e que, independentemente disso, que a gente não veja questão de violência nos arredores, durante aí, antes do jogo e etc., que seja um clássico de paz, né? Que seja o último também de torcida única, né, Samuca? Que esse papo de torcida dividida volte de fato, que saia do papel e a gente volte a ter clássicos de duas torcidas, porque é muito mais bonito de ver, né? Exato. Eu acho que dá para controlar ali, ó, fazer um acordo dos clubes, né? Ó, se quebrar estádio aqui o meu, você paga. Se a minha torcida quebrar lá no seu, eu vou pagar.
porque a polícia tem que dar conta, né? Então, não acho que o estádio meio a meio, acho que isso aí nunca mais vai acontecer, porque o Atlético tem um estádio dele e o Mineirão ficou pro Cruzeiro. Então, mais um 90-10 ali, eu acho que isso aí é plenamente possível e é legal, né? Deixa a festa mais bacana, né? Sem dúvida, no mínimo. É isso, bom demais o papo, valeu demais, Samuca, tamo junto, até a próxima e valeu pra você também que acompanha esse vídeo até o final. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal e caso queira, eu sei que você é atleticano que tá me assistindo, pelo menos a maioria, mas caso queira acompanhar o outro lado também, se inscreva no canal do Samuca, Samuca TV, que é referência na cobertura do Cruzeiro. Tamo junto, aquele abraço. Valeu!